Oi, gente, aqui é a Pri do @amigurumibh e olha que aula especial a de hoje. Nós vamos fazer esse pinguim, coisinha mais linda do mundo, utilizando, claro, o nosso maravilhoso aí fio New Fast Fine da Linhas Corrente. Olha essa maciez. Então, vamos lá comigo. Nós vamos começar pela cabeça e aqui na primeira carreira nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Para a segunda carreira, nós faremos 6 aumentos e no final dessa carreira a gente precisa ficar com 12 pontos baixos. Terminei a segunda carreira com 12 pontos baixos, agora na terceira carreira faremos 6 sequências de um ponto baixo e um aumento, e a gente precisa ficar com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, faça 6 sequências de 2 pontos baixos e um aumento, e a gente precisa ficar no final dessa carreira com 24 pontos baixos. Agora, na quinta carreira, faremos 6 sequências de 3 pontos baixos e um aumento, e no final dessa carreira, a gente precisa ficar com um total de 30 pontos baixos. Terminei a quinta carreira com 30 pontos baixos, agora vamos fazer a sexta carreira, fazendo 6 sequências de 4 pontos baixos e um aumento, e vamos ficar com 36 pontos baixos. Agora a gente vai fazer carreiras de repetições, tá? Então, da carreira 7 até a carreira número 13, em cada carreira, você precisa fazer 36 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto para a gente poder continuar. Fiz aqui as carreiras somente de pontos baixos. Agora, entre a carreira número 9 e a carreira número 10, nós vamos colocar os olhos, tá? Então, vou marcar aqui um ponto, coloco um olhinho. E 7 pontos, 7 ou 6 pontos, mais ou menos, dependendo aí da tensão do seu ponto, você vai colocar o segundo olho. Aí, agora, eu gosto sempre de verificar se tá certinho antes de colocar as travas, tá? Lembrando que aqui eu tô utilizando um olho número 14 e com glitter azul. E agora a gente vai continuar crochetando, vamos fazer agora a carreira número 14. Faremos 6 sequências de 4 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa sequência, a gente precisa ficar com 30 pontos baixos. Agora, vamos fazer a carreira número 15. Faremos aqui 6 sequências de 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final ficaremos com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira número 6. Faça 6 sequências de 2 pontos baixos e uma diminuição, mas primeiro eu vou colocar um pouco de enchimento aqui, e depois eu vou voltar a crochetar nessa carreira. Bom, coloquei o enchimento, terminei a sequência da carreira 16 e agora na carreira 17 a gente vai fazer 6 sequências de um ponto baixo e uma diminuição, e no final dessa carreira a gente precisa ficar com um total de 12 pontos baixos. Agora, na carreira número 18, nós vamos fazer aqui 2 diminuições. Então, uma diminuição seguida da outra, tá? E aí, eu não vou finalizar a carreira, tá? Se precisar, eu coloco mais enchimento, tá? Pra ficar bem redondinho. E aí, a gente vai fazer um anel mágico invertido aqui com a agulha de tapeceiro pra gente poder fechar aqui essa abertura. Feito isso, é só você fazer um arremate, você pode repetir esse arremate 2 ou 3 vezes, e aí eu corto o excesso de fio.
Agora, a gente vai fazer a parte de cima aqui da cabeça com esse fio bege. Olha que coisa mais linda. E aí, nós vamos repetir a receita, tá? Então, da carreira número 1 até a carreira número 13, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na cabeça, nós vamos fazer para esse detalhe aqui, que a gente tá fazendo com o fio bege, que também nós vamos colocar na cabecinha do nosso pinguim, tá bom? Terminei, fiz todas as carreiras. Agora você vai cortar esse fio bem longo, porque depois a gente vai utilizar esse fio para costurar. E aqui nós vamos fazer o detalhezinho, tá? Eu vou inserir a agulha aqui, vou puxar um outro fio bege, então na mesma cor aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos na primeira carreira aqui desse detalhezinho, já vou arrematando esse fio aqui. Então, eu faço 4 pontos baixos, fiz 3, 4, agora eu vou subir uma correntinha, vou virar o meu trabalho e aqui na segunda carreira nós vamos fazer 2 diminuições. Então, eu faço uma diminuição e depois eu faço mais uma diminuição, certo? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora, para finalizar a carreira número 3 aqui, nós vamos fazer 2 pontos baixos, tá? Vou cortar aqui a ponta desse fio. E aí, essa outra ponta eu vou cortar também, já vou arrematar. Feito tudo isso, eu vou posicionar aqui com esse detalhezinho. Eu vou posicionar ele bem aqui no meio dos olhos. Tá vendo? Ele tem que ficar na altura dos olhos, bem no meio, entre os olhos aqui. E aí, a gente vai costurar. Costurei o detalhe da cabeça, agora nós vamos fazer aqui o bico, a boquinha do nosso pinguim com o fio amarelo Amigo Love Pelúcia, tá bom? Nós vamos fazer aqui, dentro do anel mágico, a gente vai subir 2 correntinhas, depois nós vamos fazer 3 meio ponto alto, então já fiz 1, 2, 3, aí eu faço mais uma correntinha, certo? E finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo no anel mágico. Aí eu posso cortar o meu fio, puxo aqui o fio do anel mágico para poder fechar. E aí, a gente fez a primeira parte aqui da boquinha, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda parte, que vai ficar aqui a parte de cima, na verdade, que é uma parte um pouquinho maior. Aí, nós faremos aqui 2 correntinhas, depois 4 meio pontos altos e depois uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo. Isso tudo, gente, dentro do anel mágico, tá? Então, a gente vai trabalhar todos os pontos dentro do anel mágico. Aí, eu faço a mesma coisa, corto o meu fio, puxo aqui o fio do anel mágico, tá bom? E aí, o que que a gente vai fazer? Costurar as partes aqui, ó. Vou costurar a segunda parte aqui primeiro, que é a parte maior, aqui por cima. E depois eu costuro
a outra parte por baixo, combinado? Olha, já costurei a primeira parte, agora nós vamos costurar a outra parte aqui por baixo. Pronto, terminamos de costurar, agora vamos fazer o corpinho. Para o corpinho, nós vamos repetir as sequências da cabeça, então vou deixar aqui na telinha. As sequências da carreira 1 até a carreira número 8, nós vamos repetir, tá? Porém, agora com o fio bege. Agora, a gente vai continuar crochetando, vamos fazer agora a primeira carreira de diminuição, que é a carreira número 9, fazendo 6 sequências de 4 pontos baixos e uma diminuição, e no final dessa carreira a gente precisa ficar com um total de 30 pontos baixos. Agora, você deverá fazer duas carreiras, carreira 10 e carreira 11, fazendo em cada carreira 30 pontos baixos. Na carreira 12, nós faremos 6 sequências de 3 pontos baixos e uma diminuição, e no final dessa carreira a gente precisa ficar com 24 pontos baixos. E para finalizar, faremos carreira 13 e carreira 14, em cada carreira 24 pontos baixos. Finalizei aqui o corpinho, aí eu vou cortar o meu fio bem longo. A gente vai colocar enchimento. Coloca bastante enchimento para ficar bem fofinho. E agora chegou a hora da gente costurar aqui o corpinho na cabecinha do nosso pinguim. Finalizei a costura, agora nós vamos fazer os bracinhos e a gente precisa fazer 2, tá? Então, na primeira carreira aqui, você vai precisar fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, faça 6 aumentos e no final dessa carreira a gente precisa ficar com 12 pontos baixos. E agora, nós faremos da carreira número 3 até a carreira número 9, que vai totalizar aí 7 carreiras, em cada carreira 12 pontos baixos, tá? Eu já adiantei aqui, aí eu coloco um pouco de enchimento, certo? E depois, para poder fechar, nós vamos dobrar aqui o bracinho ao meio e vamos pegar um ponto de cá, outro de lá, e vamos fazer aqui 6 pontos baixos para poder fechar os bracinhos, tá? Você vai fazer 2 vezes, tá? Como a gente precisa de 2 bracinhos, você vai repetir essa receita 2 vezes, combinado? Bracinhos prontos, chegou a hora da gente costurar os bracinhos no corpinho do nosso pinguim.
tá ficando uma tchutchuquinha, né? Agora chegou a hora da gente fazer as patinhas. Para as patinhas, nós usaremos aqui o fio Amigo Love na cor amarela e vamos começar fazendo na primeira carreira 6 pontos baixos. Finalizei os 6 pontos baixos, nós vamos subir uma correntinha, então primeiro eu fecho aqui, claro, né? E aí eu subo a correntinha e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, totalizando aqui no final com 12 pontos baixos. E aí, claro, a gente vai repetir essa mesma receita para fazer a segunda patinha, né? E eu já fiz aqui, já adiantei, e agora a gente vai costurar essas patinhas aqui entre a carreira número 3 e número 4, uma de cada lado. E agora não podemos esquecer do rabinho, né, da cauda do nosso pinguim. E faremos aqui na primeira carreira com fio bege 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Na segunda carreira, você precisa fazer 3 sequências, tá? De um ponto baixo e um aumento, e aí você precisa ficar no final dessa carreira com 9 pontos baixos. Agora, para finalizar, na carreira número 3, faça 3 pontos baixos por toda a volta. E por último, é só você costurar aí a cauda no corpinho do nosso pinguim. Agora eu vou usar essa cor linda que eu amo, eu sou apaixonada por ela, olha que rosa mais lindo. E a gente vai fazer o chapéuzinho com ela, tá? Vamos mais uma vez repetir as sequências da cabeça. Da carreira número 1 até a carreira número 6, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, a receitinha está aí na tela. Repetimos até a carreira número 6, certo? Agora na carreira número 7, faça 6 sequências de 5 pontos baixos e um aumento e fique no final com 42 pontos baixos. Agora na carreira número 8, faça 6 sequências de 6 pontos baixos e um aumento e no final dessa carreira fique com 48 pontos baixos. Agora, faça da carreira número 8 até a carreira número 10, ou seja, 3 carreiras, em cada carreira 36 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer? Faça aí um ponto baixíssimo, vire o seu trabalho e faça 3 carreiras, da carreira número 11 até a carreira número 13, em cada carreira 36 pontos baixos. Por que eu virei o meu trabalho? Porque como eu quero que essa parte fique virada para fora, então a gente vai virar, porque vai ficar um acabamento melhor, mais bonito e vai valer a pena. Fiz aqui as 3 carreirinhas, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar o meu fio
E para quem já me conhece, conhece os meus trabalhos, sabe, né, que eu gosto de finalizar aqui sempre com um ponto baixo falso. Então, eu pulo um ponto, insiro a agulha no segundo ponto e volto ali aonde o ponto está saindo. E olha só para você ver, fica perfeito. A gente como trabalha, quem faz amigurumi, né, como trabalha em espiral, acaba ficando um degrauzinho. Então, você fazendo um ponto baixo falso ali, vai amenizar esse degrau e vai ficar com um acabamento melhor, tá? Aí é só você arrematar, cortar o excesso de fio e tá pronto aqui o chapéuzinho da nossa pinguim, né? Da Loli. E se você não percebeu, o chapéuzinho dela nada mais é que um moranguinho rosa e nós vamos fazer aqui a folhinha do morango, né? Para isso eu vou utilizar o fio Amigo Love na cor verde e vamos subir 5 correntinhas no anel mágico. Daí eu volto fazendo um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo na próxima correntinha e nos outros 2 próximos pontos a gente faz aqui em cada ponto meio ponto alto, certo? Feito isso, eu finalizo com um ponto baixíssimo no anel mágico e a gente repete essa sequência mais 4 vezes, porque a gente tem 5 folhas. Repeti todas as sequências, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu puxo o fio do anel mágico para poder fechar. Ó, formou aqui meio que uma estrelinha aqui, dá o formato certinho da folha do nosso moranguinho. Agora é só a gente costurar essa folha aqui, bem no alto do chapéu. E agora falta só o cabinho. Para fazer o cabinho, a gente vai subir 5 correntinhas com o fio verde. E aí, eu volto fazendo aqui na segunda correntinha um ponto baixo e mais 3 pontos baixíssimos. Então, eu já fiz 1, 2, e aqui no último, mais 1. Totalizando 3 pontos baixíssimos. Corto o excesso de fio. E agora é só a gente costurar aqui bem no meio das nossas folhinhas. E essas folhinhas, se você quiser costurar essas pontinhas aqui, ou até mesmo colar, tá? Fica melhor, tá bom, gente? E ficou pronta a nossa pinguizinha, né? A nossa mascote aí, chamada Loli. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Curta e compartilhe, comente, me fale aí nos comentários o que você achou. E claro, já vai me seguir nas minhas outras redes sociais. Lembrando que a receita completa você encontra no site da Linhas Corrente. Um beijo e até a próxima!